Deus exorta o seu povo a não viver pelas aparências. É um fator muito importante para todo cristão aprender desde o seu nascimento espiritual. Se ele foi gerado na igreja, ou se ele nasceu já em família evangélica, é um tanto pior, porque ele se acostuma com as coisas sem perceber a razão de aquelas coisas serem. A vida cristã passa a ser rotineira para essa pessoa que nasceu na religião. É um ponto negativo. Mas para aquele que viveu uma vida qualquer comum, natural, no mundo e se converteu, ele percebe nitidamente a divisão de águas, a separação entre a vida velha e a vida nova. O batismo fica bem caracterizado para uma pessoa que viveu uma vida de pecado no mundo e tem consciência de pecado e da velha vida que quer sepultar nas águas do batismo. Já aquele que foi criado na igreja tem um pouco mais de dificuldade nessa área, porque ele se acostumou com as coisas da igreja, embora sem sentido espiritual para ele, mas ele se acostumou. A religião é por uma tradição para ele e isto não é bom. Mas essa pessoa que se acostumou na religião tem mais dificuldades em entender a vontade de Deus. A pessoa que teve uma crise forte para a conversão, e a conversão vai ficar bem caracterizada para essa pessoa vai entender o que é um encontro com o Senhor pela fé, sem ver nada. A pessoa não tinha roupa especial, não sabia nada de religião, não recitava nada de Bíblia, não conhecia detalhes da religião, vivia no pecado, mas teve uma crise espiritual, teve uma convicção de pecados muito forte e isto motivou nela a resposta a Deus, e ela respondeu para Deus dizendo: eu quero, eis-me aqui, toma minha vida, eu me entrego a ti. Essa entrega, que é citada na Bíblia como conversão, fica bem marcante e patente. É essencialmente espiritual. Eu quero ler um trecho em Deuteronômio, no capítulo 4, quando Deus, através de Moisés, nas campinas de Moabe, exorta o seu povo a não olhar as aparências. Mas eu quero já, desde logo, dizer a aplicação disto. Quando alguém se converte verdadeiramente a Deus por uma crise, sentindo o seu pecado, chorando arrependido pelos seus pecados e tendo nojo do seu passado, esta pessoa vai ter uma conversão movida pelo Espírito Santo. Ela não foi atraída para a igreja por água benção, campanha disso, prosperidade, milagres, maravilha, campanha de cura, andar em sal grosso, nem ser atraída por conjunto maravilhoso, não foi convidada para uma cantata, nem para uma apresentação de conjunto, nem para um show de holofotes e fumaça. Ela teve uma experiência íntima com o Espírito Santo de Deus, nada de visível, nada de aparência, entende? Eu quero ler agora em Deuteronômio, no capítulo 4, o Senhor usando Moisés para fazer Israel se lembrar de onde tinha passado, do que tinha acontecido quando saíram do Egito e viram milagres de Deus, até que chegaram na Arábia, no Monte Sinai, e ali eles viram aquele espetáculo aterrador. Eles viram que de dia o céu escureceu e a Bíblia diz que houve nuvens, escuridão, trevas, e o fogo queimava em cima do Monte Sinai até o meio dos céus. Eu não consigo entender bem
essa expressão, o que significa o fogo arder até o meio dos céus. É o que está aqui no versículo 11, Deuteronômio 4:11. Mas, com toda certeza, eu posso saber que isso se refere a um fogo muito alto e não era calmo, não era um fogo de fogão de cozinha, um fogo baixinho e comportado, era um fogo muito alto, que com a escuridão, o barulho de trombetas e a voz potente de Deus, uma voz possante, fortíssima de Deus, que ditou literalmente os 10 mandamentos, aquilo foi um espetáculo terrível. Logo a seguir, no capítulo 5, Israel, o povo tremeu e pediu: Moisés, a voz de Deus é terrível. Não deixe Deus, peça a Deus que não fale mais, porque a gente vai morrer se Deus fizer aparições desse tipo. Então, ele diga para você a lei, você escreva o que ele quer, nós vamos cumprir. Mas esse espetáculo nós não queremos assistir mais, dá medo. Sabe por que a presença de Deus dá medo? Por causa do seu pecado. A presença de Deus dá medo quando você sente a morte de perto, dá medo realmente. Mas quando você está com o Senhor, como o Moisés, ele não tinha medo e ele subiu à presença de Deus. Aqui o próprio Deus está usando no capítulo 4 de Deuteronômio, o Moisés para exortar o povo e dizer: prestem atenção, vocês viram aquele grande espetáculo e o fogo, mas vocês não viram aparência nenhuma. Tomem cuidado, guardem bem isto, porque a obra de Deus não é de aparência, vocês não viram aparência nenhuma, então não façam aparência nenhuma, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Porque o povo de Deus, de nossos dias, gosta tanto de aparência. O catolicismo foi o cristianismo, o único cristianismo durante muitos séculos, e se desenvolveu à sombra de outras religiões pagãs, fazendo um monte de coisas visíveis. Os padres, sacerdotes e bispos fazendo um monte de roupas diferentes, com significados diferentes, aqueles bastões, cetros e com cores e pedras e inscrições e, enfim, desenvolver uma religião com muita coisa visível. Um templo católico que é admirável, digamos assim, acaba sendo um passeio turístico, é uma atração para ser visitada por causa da beleza. Quem vai a Roma, por exemplo, a Basílica de São Pedro, vai encontrar obras de arte raríssimas, únicas no mundo. Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e o Rafael Sanzio, aquela Capela Cristina, aqueles desenhos lá no alto, aquilo é algo assim impressionante, muito sublime, e a pessoa fica maravilhada com tudo aquilo, e demora. Para você dar uma volta na Basílica de São Pedro, demora, porque tem muita coisa para ver. Mas a obra de Deus não é visível. Foi o que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Mulher, nem esse templo aí vale coisa alguma em Samaria, mas o de Jerusalém também não, porque vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu estarei onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Estarei ali em espírito. Portanto, a obra de Deus não é de aparência, não é de nada visível, mas enquanto no catolicismo isso foi a regra por muitos séculos, no protestantismo praticamente continuou. E os evangélicos de nossos dias parece que estão exacerbando isto. Templos pintados de preto com cores, holofotes, luzes e fumaça, aqueles focos de luz focalizando os artistas. E isso é um show para os olhos, não para o espírito. Infelizmente,
construção de templos, disputa. Denominações querem construir o templo maior para mostrar maior pujança. A obra de Deus não é de aparência. Deus exortou, não façam nada, nenhuma semelhança. Eu não estarei nessas coisas. O homem vê o exterior, vê a aparência, mas Deus vê o interior. Eu quero uma obra em espírito e em verdade. A hora vem em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, sem nada visível. Nós precisamos aprender essa lição para não gastarmos dinheiro com aparência, para não valorizarmos uma obra pela aparência, não darmos valor ao templo, mas o que está dentro do templo, as pessoas que têm valor para Deus. A igreja são pessoas e não templo, não aparência, não reuniões, são as pessoas. A obra de Deus está centrada em pessoas. Jesus veio por causa de pessoas. Jesus não morreu por templo nenhum, seja ele localizado onde for. Jesus não veio para a gente construir templos. Deus nunca mandou construir templos. A obra de Deus é dentro de nós. Ele nos mandou, sim, amar as pessoas, ir e pregar o evangelho a todos que a gente encontrar. Isso é ordem do Senhor. E não ficar inventando entretenimento religioso nos templos para agradar os olhos como um show e um espetáculo visual. Aliás, com o advento da internet e das redes sociais, o visual está ganhando espaço cada vez mais no meio evangélico. Quando você canta uma música, se você tem voz boa, a música só por ela mesma não tem valor, mas então você tem que filmar, você cuidar da roupa, o gesto, para você filmar você mesmo, né? Uma selfie filmagem, você vai filmar aquilo e vai transmitir uma imagem para as pessoas gostarem. Se você tiver recursos, você vai embelezar todo aquele vídeo com muitas fotos e coisas assim para as pessoas gostarem do visual. Flores, paisagens bonitas, cores muito lindas e as pessoas vão ficar babando, puxa vida. A obra de Deus espiritual não tem nada disso, nada de aparência, é no Espírito de Deus, dentro de cada pessoa. A obra essencial de Deus está dentro de nós. Guarde isso, meu irmão, para você não se perder com idolatria de aparências e não ficar botando azeitona na empada de quem está zelando por aparências. A obra de Deus é espiritual e essencialmente dentro de cada um de nós. Entenda isso para você não ser achado como um idólatra também por parte de Deus.